vamos iniciar, né, mais uma edição do ESIP Conectados, né, na modalidade live, né, com a temática, então, de hoje da psicoterapia psicanalítica breve, né, em tempos de pandemia, uma alternativa de suporte na crise. Bem, eu vou ir me apresentando então, né? Eu sou a Clara Furtado, sou psicóloga, sou psicoterapeuta, membro efetivo do ESIP, né? Sou especialista em psicologia hospitalar e hoje atuo, né, além da área clínica, no Hospital Santa Clara, na Santa Casa de Porto Alegre, tá bem? Bom dia, bom dia. Tão bom ver umas carinhas aqui conhecidas, né? Eu vou chamar então a nossa convidada, né, que é a colega, psicóloga Márcia Anton. Vou chamá-la aqui, tá bem? Foi, acho que agora deu. Agora foi. Bom Bom dia, dia, Márcia. pessoal. Bom dia, Clara, tudo bom? É muita tecnologia para dar conta aqui. Primeiro estava Num mudo, sábado de depois eu te manhã. ouvia e não entrava, mas agora deu. Agora deu, né? Ele estava aquecendo É, nessa manhã gelada, né? isso. Márcia, queria te pedir para tu te apresentar, né? E depois a gente Tá, dá início, então, à nossa conversa. tá bem. O volume tá bom aí? Tá Tá tudo tudo bem? bem? Então, bom dia, pessoal, né? É um prazer estar aqui numa manhã chuvosa, né, e fria de sábado, podendo compartilhar esse momento com vocês. Eu queria primeiro agradecer, né, ao ESIP, em nome da Nádia Marques, né, por ter nos convidado, né, Clarinha, para participar juntas desse momento, Uhum. né. É muito bom estar aqui contigo, né, porque a gente também já compartilhou parte da nossa trajetória, né, como psicólogas hospitalares, né, trabalhando com psicoterapia breve também. Ui, eu caí. Eu no Acidente, teste já caí acidente. várias vezes, por enquanto ainda não, vamos ver. Daqui a pouco Desculpa, despeita o pessoal. celular. É. Né? Então, obrigada. Acho que é um prazer estar aqui com vocês. Né? Então, para quem não me conhece, né, eu sou psicóloga, membro efetivo do ESIP, supervisora e professora do curso de formação e do nosso curso de psicoterapia breve, né, que a gente iniciou com a primeira turma nesse ano. Né? Então, acabamos o primeiro semestre que vem, então, temos mais aí uma jornada em que também a gente vai abordar bastante essas questões, né, que envolvem psicologia hospitalar, psicologia da saúde, né, intervenções em situações de crise, tá? Então, eu sou psicóloga também do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, já há 17 anos, e lá eu trabalho muito, né, então, com a técnica da psicoterapia breve psicanalítica, tanto na internação quanto em ambulatório, né, com pacientes adultos e pediátricos também. Né? Então, acho que a partir dessa nossa trajetória, né, Clara, com a psicologia hospitalar e com a psicoterapia breve, que o Uhum. ESIP nos convidou, então, para estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, tá? Uhum. Então, Isso aí. Então, né? tá bem, acho que sim, né? Márcia, acho que é importante, né? A gente então agradece ao ESIP e à Nádia Marques, né? Que foi quem nos fez esse convite para estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês, né? E bom, podem ficar à vontade para irem trazendo perguntas e comentários aqui, né? Nossa barrinha ali de comentários, que na medida do possível eu vou trazendo e lendo para enriquecer a nossa discussão. Bem. Bom, pessoal, para a gente dar um start, então, né, no momento de hoje, eu vou trazer um pouquinho, então, né, e até porque foi uma das perguntas que surgiu quando a gente colocou a caixinha de perguntas, né, a gente vai abordando essas perguntas que foram surgindo, né, ao longo da nossa conversa hoje também, né. Bom, para a gente iniciar, então, pensando a diferença, né, entre a psicoterapia psicanalítica tradicional, né, clássica, e a psicoterapia psicanalítica breve, né, um questionamento que sempre aparece. Então, acho que assim, o principal ponto para a gente abordar, né, é a questão, né, do foco. Bom, numa psicoterapia tradicional, né, quando alguém nos procura solicitando ajuda, né, ou por algum motivo específico, a gente vai podendo conversar e trabalhar, né,
todas as questões que o paciente traz, né? Tudo aquilo que ele deseja, né? Entender melhor, se perceber, né? E a gente vai trabalhando conforme as coisas vêm aparecendo no discurso, né? No discurso consciente, no discurso inconsciente, né? Já na psicoterapia breve, a gente elenca com o paciente um foco, né? Um motivo, uma queixa, né? Então, de trabalho. Então, a gente vai ter esse foco de trabalho, né? E a partir dali a gente vai trabalhando o que tem, né, a ver com o foco, né? Tudo que vai do dia a dia, do cotidiano, né? De questões do paciente que tenha a ver com aquele foco, né? E as outras coisas a gente não trabalha, né? A gente deixa, né, para um outro momento, enfim. Então, esse é um ponto principal, assim, para a gente diferenciar do que a gente está falando hoje, né? Porque tanto a Márcia quanto eu somos psicoterapeutas, né? Clássicas, né? Mas Sim. também trabalhamos, né, com a psicoterapia breve, psicanalítica, principalmente no nosso contexto hospitalar, né? Então, na psicoterapia breve, a gente vai trabalhar muito mais o aqui e agora, né, com o paciente, né, podendo fortalecer as condições de ego desse paciente, né, e sendo um terapeuta mais ativo, né, diferente da técnica mais clássica, onde a gente acaba não sendo tão ativo e podendo deixar, né, com que as coisas vão se desenrolando, né, com tempo, que também é uma diferença marcante da psicoterapia breve, é a questão do tempo, né? Normalmente, na psicoterapia breve, a gente, né, tem esse tempo delimitado, né? Seja pré-determinado antes ou não, mas é um tempo reduzido, diferente da técnica clássica, que a gente não tem tempo, né? A gente vai trabalhando e vamos vendo como é que a vida nos leva, né? Então, também pensando isso, né, nos nossos contextos hospitalares, o nosso tempo ele é muito precioso, né? Assim como daqui a pouco é um paciente que a gente pode acompanhar num ambulatório, mas que também tem um tempo determinado nesse ambulatório, mas também a gente tem aquele paciente no contexto de uma internação, de uma beira-leito, né? Onde a gente vai também acompanhando com a equipe, mas às vezes o paciente bom vai ter alta dali 2 ou 3 dias e a gente tem questões bem importantes para trabalhar com ele, né? Então, acho que para a Isso. gente dar um start, né, Márcia? Sim. Começamos por aí. Eu acho que essas questões que a Clara trouxe, né, a gente pode já puxar para a questão da pandemia, né? Porque o que que acontece? A pandemia, ela por si só já é uma situação de crise, né? Ela é uma crise externa, né? Mas que tende a desencadear crises internas também, né? E com isso, a psicoterapia breve, né, ela tem um prato cheio para a intervenção, né? Porque por si só, né, a gente já tem um foco em muitas ocasiões, né? Então, acho que tanto no nosso dia a dia a gente tem convivido e conversado com pessoas que falam, né, do quanto a questão da pandemia, do isolamento social, né, do medo, desencadeou toda uma situação de insegurança, né, de estresse, de mudanças de rotina que às vezes a gente tem dificuldade, né, de lidar, e que a questão da psicoterapia breve pode sim, né, entrar como um fator, então, de auxílio num momento, né, em que as pessoas às vezes se desestabilizam, né? Teve um estressor externo muito grave, né? Porque a gente está falando, então, de um risco real, né? Um risco sério, porque a gente está falando de uma doença fatal, de uma doença contagiosa, né? E que não tem tratamento ainda efetivo, né? Que não tem uma prevenção efetiva, porque a gente tem muitas orientações, né, de atitudes, então, para a gente tentar se preservar, para a gente se proteger, mas isso não nos dá uma garantia de que em algum momento a gente não venha a se contagiar mesmo, né? Usando máscara, usando álcool, tomando cuidados. Claro que diminui a chance de contágio, né? Mas é uma doença que realmente, né, tá aí para ficar por um bom tempo, pelo que a gente tá vendo, né? E isso também por si só é um estressor, né? Porque a gente, quando começou
lá em março, né, falar da pandemia, a gente já via no mundo o que estava acontecendo, mas parecia algo meio longe, né? E entrou ali São Paulo, o norte do país, em situações muito graves, e no Rio Grande do Sul parecia que a coisa não chegava, né? Eu até brincava com minhas amigas, assim, dizendo, eu acho que é o chimarrão, né? Eu acho que a erva, ela é protetiva, né? Mas é que a gente entrou muito cedo, né? E isso foi bom, por um lado, pela questão da prevenção, na questão do isolamento social. Né? E isso nos protege fisicamente, mas também representa uma sobrecarga psíquica, né? Que traz muitas questões com as quais a gente tem que lidar. Né? Então eu digo assim, a gente está vivendo um tempo de incertezas e de muito medo da morte. Né? E normalmente a morte é um assunto que a gente tende a negar. Né? A gente sabe que a gente vai morrer, a gente sabe que todo mundo vai morrer, mas a gente não pensa no nosso dia a dia sobre isso, a não ser quando tem uma situação, né, de uma doença mais grave, que a gente já sabe que está ali. Mas senão, no nosso dia a dia, a gente não sai na rua pensando que a gente pode ser atropelado, né, que pode acontecer alguma coisa com a gente ou com o nosso familiar. E a situação de pandemia, ela um pouco tira essas defesas da gente. Porque a gente passa o dia a dia vivendo com risco de morte. Com o tempo, claro, a gente vai um pouco se acostumando, vai erguendo as defesas e vai conseguindo lidar de uma forma mais adaptativa com isso. Né? Mas eu me lembro muito lá no início da pandemia, mesmo a gente trabalhando em hospital, né, Clara, exposta no hospital, no dia a dia dessa questão, teve um dia que eu saí do hospital e fui ao Bourbon, né? Lá no início, março, iniciozinho de abril. Cheguei lá que lá parecia uma guerra mundial, né? Aquela fila, aquelas pessoas agitadas, ainda não tinha a questão das máscaras, então algumas pessoas enroladas em mantas, né? Outras sem nenhum tipo de proteção, passeando como se tivessem, né, numa vida normal, como se nada tivesse acontecendo, né? E isso por si só também, né, te gera uma situação de estranheza, né? E de perda de referenciais. Porque assim, o que está acontecendo, né? Como é que a gente vai se portar daqui por diante? Entra uma questão assim, também que a gente tem uma fantasia um pouco de controle sobre a vida, né? A gente faz planejamentos para a nossa vida, para a vida da nossa família, e nesse momento de pandemia não existem planejamentos, né? A gente não sabe como vai ser o amanhã. Então, assim, uma semana é de um jeito, outra semana é do outro. A gente acha, né? Lá em março a gente achava que em abril, maio ia ser o pico, depois vai ser depois, e depois vai ser depois, e a gente não sabe, né, como é que vai ser o amanhã. Então a gente está todos os dias tendo que lidar com essa incerteza e tentando se readaptar. Né? Então, a pandemia, ela gera muito medo, ela gera essa insegurança, e isso no primeiro momento é natural, é esperado. E falando no medo, por exemplo, a gente pode pensar do quanto o medo ele é importante num primeiro momento. Na verdade, ele continua sendo, né, importante desde que ele não seja, que ele não nos paralise. Né? Então, o medo diante de um risco real, ele é protetivo. Né? Ele serve para que a gente olhe para aquela realidade e possa parar, pensar, né? Procurar estratégias de se proteger e, no caso da pandemia, procurar estratégias de proteger a todos. Né? A gente tem que se proteger, a gente tem que proteger a nossa família, a gente tem que proteger a sociedade. Em todos os âmbitos, porque aí a gente está falando da saúde, mas a gente também está falando da economia, né? A gente também está falando da saúde mental das pessoas, né? Então, em termos econômicos, se a gente for pensar também, quantas coisas a gente segue, por exemplo, né? Pagando, né? E às vezes a pessoa, mas vou continuar pagando, sei lá, a escolinha, se meu filho não vai na escolinha. Bom, mas se eu não pagar a escolinha vai falir, né? Então, tem várias questões que a gente tem que estar pensando o tempo inteiro, né? Na gente, na nossa segurança, no nosso autocuidado e no cuidado do outro e no cuidado da sociedade, né? Então, são muitos âmbitos da vida que ficam afetados pela questão da pandemia, né? E isso eu acho que é uma questão muito importante e é uma questão que gera uma crise, como a gente estava falando anteriormente, essa crise externa que causa uma crise interna, que bate nas nossas coisas, né? Tanto conscientes quanto inconscientes, e aí cada um vai reagir de uma forma, né?
e a gente vai ter que se readaptar, né? A gente vai ter que se reestruturar. E, bom, a gente vai inicialmente recorrer aos nossos, né, recursos internos, né, para tentar, então, se reerguer, para tentar, então, se adaptar a essa nova situação de total insegurança e incerteza, né, frente ao hoje, frente ao amanhã, né, mas às vezes a gente não consegue sozinho. E aí a questão da psicoterapia breve, ela entra realmente, não só da psicoterapia breve, poderia também ser um desencadeante para procurar uma psicoterapia de longo prazo. De longo prazo. Né? Poderia ser tanto uma psicoterapia breve como uma psicoterapia de longo prazo, dependendo dos objetivos, né, da pessoa que está procurando o tratamento, né? Claro que a psicoterapia breve, né, no momento em que tu tá diante de uma desadaptação momentânea, né, muito relacionada a essa situação de crise, ela pode muito bem dar conta dessa situação. Ela por si só remete a um foco de trabalho, que é o que tu falavas ali no início, né? Então a gente vai ter um foco, a gente vai se debruçar sobre isso, né? E a gente vai procurar então que essa pessoa possa se reestabelecer, né? Que possa voltar a um nível de funcionamento adaptativo, que possa ter o seu ego, né? Reforçado novamente, né? Para dar conta então desse mundo externo que está desmoronando todos os dias. E Márcia, acho que tua fala, né, responde alguns questionamentos, né, e alguns comentários que vieram aparecendo, né, nesse início da nossa live, né, que é poder pensar, então, né, que, bom, a gente está num momento onde o mundo externo, né, tá desmoronando, como tu falasse, né, e essa eminência de coisas ruins, de desconfiança, de insegurança, né, que de alguma maneira abala, né, o psíquico, né, e ter que pensar como se reorganizar, ir reorganizando até coisas banais do cotidiano, né? Sim. E que em algum momento pode, né, dar uma sensação de paralisação, né? E por isso, né, respondendo a um comentário que veio aqui mais para o final, né, de que sim, a psicoterapia breve, então, nesse momento seria uma alternativa de suporte, né, para trabalhar as questões deste momento, né, de como reorganizar a sua vida, o seu dia a dia, né, assim, questões de trabalho, né, também, né, neste momento, né. Mas, de novo, acho importante a gente frisar, né, poderia também ser um gatilho para uma psicoterapia a longo prazo. Né? Sim, sim. Né? E uma das questões, assim, né, que eu acho que são bem importantes da gente comentar, é do quanto a pandemia, ela remete a situações de perda, né? Perdas em todos os âmbitos, né? A gente está falando dessa perda da sensação de segurança, né? Dessa sensação de controle sobre a vida, sobre os nossos planejamentos, da nossa liberdade, né? Perda da possibilidade de eu estar em contato com meus familiares, com meus amigos, de uma forma presencial, de eu poder sair num parque, né? Se eu quiser, de eu poder ir a um shopping, de eu poder viajar, de todas as questões do dia a dia, né? Da nossa rotina, mas também perdas por morte, né? E aqui a gente fala de morte por Covid, né, de milhares de pessoas no mundo que morreram por Covid, e de morte por outras doenças crônicas ou agudas que ficam agravadas por uma situação de um sistema de saúde colapsado em todo o mundo, né? Porque a gente não está falando de um sistema de saúde do Brasil que não está dando conta. A gente está falando do mundo não estar dando conta de uma situação, né, de muita demanda de atenção, de casos graves, porque esses pacientes, né, com Covid ficam muito tempo internados e muito tempo necessitando de UTI, e a gente não tem a circulação de leitos que seria necessário também, né, para dar conta de um maior número de pacientes assistidos. Então a gente tem mortes por Covid, a gente tem as mortes que não são por Covid e que acabam não tendo acesso aos recursos de saúde necessários, né? Numa saúde que está colapsada. Né? E aí, se a gente for pensar em termos dessas perdas, a gente também tem um agravante de que, vamos pensar no caso do Covid, esses pacientes, de um modo geral, quase a totalidade, eles estão sozinhos no hospital, né?
porque eles não podem ter o familiar ali junto, não tem, né, tanto pela questão do contágio, quanto, né, pela própria questão do funcionamento. São pessoas que daqui a pouco vão passar por uma situação de óbito só com contato remoto. Isso se o hospital tiver condições de dar suporte nesse sentido, porque não é todo hospital que vai conseguir fazer isso, né? Então, tu tem um familiar em luto que não pode estar do lado, né, daquele ente querido no momento final, que está sabendo que ele está podendo ir a óbito, mas tu tem que estar na tua casa enquanto o teu familiar está no hospital. E tu vai receber essa notícia por telefone, né? Então, isso é muito difícil. E nos casos dos outros pacientes, né, eles têm, no mínimo dos mínimos, uma situação de visita restrita, né, ou de ficar com um só acompanhante, quando se tem ainda uma situação que é previsível a possibilidade de morte, ainda, né, se organiza para que tenha algum acompanhante. Mas, de um modo geral, os pacientes adultos ficam sem acompanhante num contexto de pandemia, né? E então, assim, tu tem um processo, né? Anteriormente a gente tinha uma possibilidade de um processo, de um luto antecipatório, de uma família acompanhando uma situação de uma doença grave que estava indo para um desfecho de morte, né? E podia fazer todo um processo, então, de despedida, né? De poder estar participando daqueles momentos finais. E hoje em dia isso é muito, muito difícil. Às vezes, né? Num cuidado paliativo, você tem um pouquinho mais de flexibilidade, mas mesmo assim tu tem que cuidar com a circulação muito grande de pessoas, né? Então tu tem uma situação de morte num contexto de isolamento e de afastamento físico, né? Que é uma questão complexa. E para piorar, a gente tem, então, a questão dos cerimoniais de despedida, né? Na nossa cultura, a gente tem uma cultura, né, de velórios longos, cheios de gente, né? Então, assim, que vai toda a família, vão todos os amigos, né? Vão colegas de trabalho, se recebe homenagem, se recebe flores, né? É todo um ritual que ele também auxilia no processo de luto e ele é importante. E hoje esse ritual, ele não pode mais existir dessa forma, né? O tempo é reduzido, o número de pessoas que podem estar nesse ritual é reduzido, né? Por vezes vai ser um ritual com um caixão fechado, né? Pela questão do contágio, né? E no lugar, então, dessa presença das pessoas importantes na nossa vida, a gente vai receber as condolências virtuais, abraços virtuais, que são importantes, né? Que acalentam, mas que não são igual a um colinho, um abraço presencial, né? Então a gente vai tendo muitos somatórios de situações complexas, né? E se a gente for pensar, por exemplo, na questão da morte por Covid, a gente tem mais um agravante ainda, que é o sentimento de culpa, né? Que a gente trabalhando em hospital, né, claro, a gente entra muito em contato com essa questão do quanto diante da morte, muitas vezes as pessoas tendem a se culpar, né? Porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, e às vezes questões de uma ordem mais fantasiosa, assim, que fica um pouquinho mais fácil de trabalhar. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, né, em algum familiar que falece por Covid e que a gente foi o vetor dessa doença para dentro de casa, né? A gente tem um agravante ainda, né, grande, porque existe um fator real, né, de que daqui a pouco, seja porque eu trabalhava na área de saúde, seja porque eu não cuidei direito, seja por qualquer, né, azar da vida, motivo, a gente pode ficar com esse sentimento, né, de que, bom, fui eu que passei essa doença, né, porque se faz esse rastreio, se acaba de alguma forma tendo uma ideia de por onde começou o contágio, né? Então a gente ainda tem esse agravante das pessoas poderem se sentir culpadas porque não fiz isso, não fiz aquilo, eu levei a doença para casa, né? Vamos pensar em situações assim, os pais idosos, né? Que eu acho que é uma das questões que tem nos preocupado muito. Aí tu vai lá, eu passei por essa situação recentemente, né? Mãe idosa fazendo aniversário, morando sozinha, né? E aí?
Ninguém vai lá dar um abraço, não dá, né? Mas ninguém vai lá, nem que seja ficar à distância, né? Comemorar de alguma forma. Então, e aí tu fica naquela questão, bom, eu não posso chegar perto porque eu estou colocando em risco, mas eu também não quero estar longe, né? Então, todas essas coisas a gente vai tendo que lidar nessa nova rotina de vida que a gente tem e geram, sim, né, muitos conflitos, muitas situações estressantes, né, que por vezes precisam, né, de um auxílio, né, terapêutico realmente para que a gente possa dar conta. E, Márcia, fico pensando assim, né, nesses lutos, né, da perda de seu familiar, de um amigo, né, seja por Covid ou seja, né, por outra doença, nesse momento da pandemia, né, esse processo de luto, né, que tu estavas falando, né, e que a gente começa a poder perceber e a gente vai ter essa resposta também mais a longo prazo de lutos complicados, né, Sim. assim, de pessoas que vão ficar enlutadas por talvez um período maior, né, com mais dificuldade de lidar com essa perda do que em outros momentos que a gente pode perceber que o familiar está ali, podendo acompanhar, podendo, né, ir se preparando de alguma maneira, e a gente acaba trabalhando, né, com eles essa questão da reorganização interna e externa para o não ter, né, de não ter alguma pessoa ali, né, o seu ente querido, né, então acho que é algo que a gente pode começar a falar, mas é um alerta também, né, para a gente pensar, principalmente o quanto a psicoterapia breve pode dar conta disso nesse momento, assim, né, que são crises que vão se sobrepondo a outras crises, né, então são muitas e muitas perdas, né? Não só perdas de vida, mas perdas assim, mais internas, né? Assim, desse momento que a gente está vivendo, né? E principalmente essa questão de, bom, esse processo de despedida que vai ter que ser diferente, e aí também entra, né? Também o nosso papel como psicoterapeutas, assim, de poder acompanhar esse paciente, mas também de poder reinventar, né? Esses processos de despedida, de alguma maneira, né? Porque como tu estava falando, bom, no aniversário da tua mãe, não pôde ir lá dar um abraço, né? Não pôde, né? Nesse momento a gente não está conseguindo nem comprar um presente, né? Para enviar daqui a pouco, para ser uma forma de carinho, né? Então, de poder se reinventar também para poder minimamente dar conta de todo esse sofrimento, porque é disso que a gente está falando hoje, né? De um grande sofrimento que vem nos acompanhando diariamente, né? Desde lá de março. Não. Sim. E aí, às vezes, né, Clara, eu também fico pensando na contrapartida disso, né? Porque a gente tem perdas e perdas importantes que a gente tem que aprender a lidar, né? E a nos reinventar e a reinventar a nossa rotina. Mas a gente também pode ter ganhos, né? Essa parada no tempo, de certa forma, que a pandemia trouxe, ela também serve para a gente revisar o nosso padrão de vida, né? No sentido daquela correria, né? Do 10.500 atividades, né? Uma rotina super cheia de tudo para todos, né? Seja para o adulto, seja para a criança. E o quanto, e aí eu faço o paralelo também, de novo, com a questão da terminalidade, né? Porque quando a gente perde um ente querido, isso também remete a uma revisão dos nossos valores, né? De o que é importante na minha vida, né? No que eu realmente devo investir, o que realmente vale a pena, o que realmente vai me fortalecer e me fazer feliz, né? E a situação de pandemia, é claro que algumas coisas que a gente pode até avaliar que são importantes, que a gente quer poder investir, a gente segue não podendo investir como o contato presencial, né? Seja com família, ou com amigos, ou com, né, em outras situações. Mas essa parada na rotina, ela também serve para a gente se deparar lá dentro da nossa casa, né, com o nosso núcleo familiar, de que coisas também mudaram e que podem ter mudado para melhor, né? Eu vejo muito na questão das crianças, assim, uma preocupação excessiva, né, ao meu entender,
dos pais em relação a tudo que elas estão perdendo, não em termos tanto até do contato, porque isso também vem, mas eu vou te dizer que na minha experiência vem menos do que a preocupação com o conteúdo escolar, né? E aí eu fico me questionando muito, e muitas vezes converso com as pessoas também, bom, será que o foco é esse? E aí, porque tá perdendo conteúdo, porque vai chegar atrasada na escola, atrasada de conteúdo na escola. Bom, tá bem, vai ter perdas, vai, como todo mundo tá tendo perdas, né? A criança, ela vai ter perdas nessa situação de pandemia, assim como todo mundo que está vivo, que está vivendo essa pandemia, que está em contato com a realidade, porque só não está tendo, né, perdas e impactos quem não está em contato com a realidade, porque quem está não tem como não, né, mexer nessas questões. E aí, de novo, eu fico pensando, né, esse momento dessas perdas, por exemplo, no caso das crianças, em termos escolares, o quanto isso pode ser transformado, na verdade, em ganhos, porque assim, o mais importante nesse momento talvez seja a gente auxiliá-las para elas poderem lidar com a vida, né? Porque a vida é isso, né? A vida são essas incertezas, a vida é tu poder ter um jogo de cintura, de poder te readaptar, é tu aprender a identificar o que tu tá sentindo, é tu aprender a lidar com esses sentimentos, é tu aprender a cuidar de ti, é tu aprender a cuidar do outro, né? É tu ser empático, é tu ser humano, né? É tu ter valores, bons valores para a vida. E esse é um prato cheio para a gente trabalhar isso com os nossos filhos, né? Então, eu muito penso nesse sentido também, né? De que a gente tem que usar essa oportunidade também para olhar essas questões, né? Para poder pensar que a vida não é esse planejamento prévio que a gente imaginava, né? A vida, ela vai acontecendo e com infortúnios que às vezes a gente não tem a menor noção. Nunca nenhum de nós imaginou poder pensar, né, numa pandemia com uma repercussão dessa, né? Então, acho que tudo isso são questões importantes que se colocam, né? E que fazem com que a nossa vida, a nossa rotina, o nosso psiquismo seja abalado, né? E é um momento de crise, e o momento de crise ele serve também para mudança, né? Ele é um prato cheio para oportunizar mudanças. Então, aí de novo vem a questão da importância, né, e do quanto uma psicoterapia breve, né, nesse caso, por exemplo, em que a gente precisa mais dar conta de uma situação urgente, que nos desestabilizou, né, que a gente está procurando uma situação de uma maior estabilização emocional, ela é muito indicada, né, e muito viável. E outra questão que a gente falou um pouco en passant é a questão econômica, né? Então a pandemia, ela tem sim, vai ter a longo prazo, pior ainda, um impacto econômico muito grande, né? E de novo, isso talvez, né, eu fale a favor da psicoterapia breve, porque já tínhamos uma situação prévia de muitas pessoas não conseguirem, mesmo que quisessem, né, dar conta financeiramente de um tratamento a longo prazo, né? E nesse sentido as coisas tendem a piorar daqui para frente, né? Porque tem muito desemprego, tem muita crise, né? E a psicoterapia breve, se a gente for pensar, né, quando o boom dela iniciou, num momento semelhante, né, em que se tinha uma crise econômica pós-guerra importante, que se tinha, né, questões de saúde mental importantes para serem trabalhadas, que a população precisava de ajuda e não se tinha condições tanto econômicas para quem fosse, né, tentar dar conta por essa via, quanto de saúde pública para dar conta da tamanha demanda em saúde mental, né? E a pandemia é bem isso, né? Porque a gente tem o efeito a curto, né? Que foi a primeira desestabilização, digamos, que todo mundo passou frente ao impacto da insegurança da pandemia. A médio prazo, que eu entendo que é mais ou menos o momento que a gente está vivendo agora, que a gente já sabe mais ou menos como a coisa é, instável, né? Mas tem um impacto a longo prazo.
né, de muitas coisas que ainda, em termos de saúde mental, vão se manter a longo prazo. Seja o luto mal resolvido, seja transtornos de estresse pós-traumático importantíssimos, assim, né? Então, se a gente for falar em termos de profissionais da saúde, né, é um tópico, assim, muito relevante, né, porque principalmente quem está mais na linha de frente, né, ali diretamente lidando com esses pacientes, eles estão expostos a questões traumáticas o tempo inteiro, né? E aí é o seu próprio trauma de estar executando aquele trabalho, de estar vendo pacientes falecerem e falecerem e falecerem, né? E também, e mesmo os que não falecem, né, ou que podem ter um desfecho positivo, que isso dá uma energia assim para a equipe, o profissional de saúde ele está vivendo o seu trauma e ele está, né, vivendo o que a gente chama do trauma vicário, que é viver o trauma do outro. Porque cada um desses pacientes, ele tem uma história atrás de si, né? Ele tem um contexto que também, né, é muito difícil de lidar. Então, tu tem as tuas coisas e tu tem todo o contexto que tu está envolvido. E tu tem a tua situação em casa também, né? Porque aí o profissional da saúde, ele tá no seu trabalho mergulhado na questão da pandemia, e isso a gente, de novo, reforçando, todo profissional de saúde está mergulhado na pandemia, porque quem trabalha na linha de frente do Covid está extremamente mergulhado, mas quem não trabalha está sofrendo as consequências do Covid também, né? Pelo agravamento da saúde mental dos pacientes, pela falta de condições, né, do sistema de saúde para dar conta, né? Por todo esse contexto que a gente já falou de isolamento social. E aí o profissional de saúde ainda sai do seu contexto de trabalho, que está vivendo a pandemia, e vai para sua casa viver a pandemia de novo. Ou vai para a rua viver a pandemia de novo, né? E eu não sei como é que tem sido na tua experiência, mas eu lá no hospital muito ouvi dos funcionários o comentário de que eles têm, então, o medo do contágio, né? Eles têm o medo de contagiar, então, a sua família. Eles têm que lidar com preconceito, às vezes até dentro da família, que tem medo, então, desse contato com o familiar que trabalha na saúde, porque ele é um possível vetor, né, da doença, e, na verdade, somos, sim, claro, atualmente, como a população em geral, no momento que a transmissão já está comunitária, mas não adianta, quem está dentro de um hospital está mais exposto, né? Então, tu fica 24 horas da tua vida mergulhado em pandemia, né? E com uma sobrecarga muito importante, né? Que é, sem dúvida, um foco de trabalho atual, mas que isso aí também vai estourar muito ainda a longo prazo, né? Passado esse período crítico da pandemia. O que mais, então, assim? Bom, falando um pouquinho, então, lá do hospital, né, Márcia e pessoal, né, assim, a gente tem escutado muito, assim, tanto dos colegas, né, que estão atuando, né, na linha de frente, assim, né, nos hospitais que estão recebendo Covid, né, e o hospital que eu trabalho hoje, o Santa Clara, é um hospital que está recebendo, né, está se organizando para a abertura de novos leitos, né, então tem toda uma questão de estrutura, né, que mexe com a gente e com os pacientes, né, tanto os que vão ao hospital por tratamentos crônicos, principalmente, né, que estão acostumados a ir, né, pensando então na minha realidade, né, pacientes dialíticos que realizam hemodiálise 3 vezes por semana, que estão mais expostos, né, porque precisam ir para os seus tratamentos, né, mas que também vão com muito medo, né, por estarem num local de maior exposição, mas também pelos seus familiares que ficam em casa, né, porque, bom, eu estou no hospital me tratando, mas eu também tenho que voltar para casa e tenho a família em casa, né? Então, esses pacientes estão sofrendo muito, né, Márcia? Porque, bom, toda a organização e estrutura do hospital mudou, né? Então, isso tem mudado também muito rapidamente, né? E exige mais da gente poder dar conta dessas mudanças que são externas. Então, antes tinha uma porta pela qual sempre entro para fazer meu tratamento, agora eu tenho que dar a volta e entrar por outra. Chega um dia, já não é mais por essa, é por uma terceira,
né? Eu podia fazer um lanche dentro da minha sala de diálise e hoje não pode mais, devido, né, ao controle de infecção. Então, tudo isso que é um momento da crise em cima da crise, né? Para poder pensar como eu vou dar conta do meu tratamento crônico, né? E que são pacientes, aí acho que a gente fala um pouco mais da minha realidade, né? E da tua, que trabalha, né? Eu com os pacientes pré-transplante e a Márcia trabalha com pacientes pós e De entra na transplante, lista né? de transplantes, né? Então, acho que esses pacientes que são diferentes, né? Um público diferente que a gente acaba atendendo, que não pode ficar na sua casa, né? Fazendo um isolamento social, né? Como a gente gostaria que todos pudessem fazer, né? Eles têm que sair das suas casas, né? E isso, né, aumenta essa tensão, esse medo, né? O medo da morte, mais forte, porque são pacientes que já se fala sobre isso, né? O medo de morrer numa fila de transplante, né? De não conseguir transplantar, né? E agora, né? O medo de, bom, se eu sou contaminado por Covid, fiquei pensando numa paciente, né? Se eu me contamino por Covid, até eu tratar o Covid, eu me curar do Covid, se tudo der certo, eu poder voltar para uma lista de transplante, eu vou poder voltar? Então, são questionamentos que a gente acaba, né, no dia a dia, tendo que trabalhar com esses pacientes, né? Assim que, bom, a gente não tem essas respostas, né? E é isso que esse momento também, né, fica exposto, né? Muitas perguntas, pouquíssimas respostas, né? Tanto no hospital, quanto nas nossas casas, no nosso dia a dia, né? E aí a gente pode pensar que, bom, nós também como terapeutas, né? Seja dentro do contexto do hospital ou nós psicoterapeutas, né? Onde os nossos consultórios passaram a ser também os nossos celulares e tablets, né? E que a gente também, nesse momento, está ajudando os pacientes, né, a lidar com a crise, seja a crise da pandemia junto com as suas crises, né? Eu fiquei pensando aqui numa paciente adolescente, né? Já está vivendo uma crise da adolescência, né? Mais a crise da pandemia. E nós, terapeutas, também estamos imersos na crise, né? Então, é muito diferente de antes, onde a gente podia estar mais livre, né, psiquicamente, para dar conta, né, da demanda do paciente, né? A gente está vivendo demandas em cima de demandas, né? Uma sobreposição, né? Sim, e demandas que nos sobrecarregam também, né? E eu fiquei pensando também muito na questão do hospital, assim, e da questão de uma doença que é contagiosa, né? É muito diferente tu lidar com uma doença que não te coloca em risco, né? Quem está em risco é só teu paciente, né? Ali não, né? No momento em que tu tá ali, tu também está em risco, né? E isso mexe com a gente também, né? E aí a gente tem que dar conta disso, né? Tem que procurar se fortalecer, tem que ter as nossas estratégias defensivas, assim, né? Os nossos mecanismos dando conta disso, mas a gente tem que ter um autocuidado, né? Muito preservado, né? Então, assim, a gente vê muito a questão da negação, né? Seja na sociedade, seja como um mecanismo, às vezes, do profissional de saúde para poder dar conta disso, né? Só que a gente tem que pensar que a gente precisa olhar para a realidade que a gente está vivendo, porque senão a gente se coloca em risco e a gente coloca o outro em risco, né? Então tudo que é feito, ele tem que ser muito bem avaliado em todos os âmbitos, né? Então isso também é uma situação atual diferente, né? E é isso, a gente tem uma situação real de risco externo e a gente tem o nosso risco interno, né? Tem as nossas questões aí que vão ser acionadas de diferentes formas, dependendo de onde bate em cada um, né? Então, acho que isso é uma questão muito importante de se pensar, né? Sim, todos somos impactados por essa crise externa, né? Cada um de um jeito, né? Cada um vai conseguir responder de um jeito diferente também. E aí a gente tem que poder, né, fazer esse exercício de alguma forma, vou chamar de autoanálise, né, dentro do nosso contexto, mas assim, de poder se olhar,
e poder avaliar do quanto isso, né, a gente teve uma reação que é natural, que todo mundo teve, a gente está conseguindo, então, se readaptar, se reestruturar, né, ter o seu ego mais fortalecido, e então, dando conta dessa situação de instabilidade, que é isso, de manhã é uma coisa, de tarde já é outra, uma semana é assim, outra semana é assado, quando a gente não consegue ter esse controle externo. E é com isso que a gente vai ter que lidar por um bom tempo, né? Então a gente tem que poder olhar para essa situação, saber que é natural que ela nos desestabilize, mas também avaliar o quanto a gente está dando conta minimamente, né? Assim, ou de uma forma adequada, então, das nossas questões acionadas, do nosso autocuidado, né? Se a gente está conseguindo se adaptar, né? E lidar com essa situação como ela está posta. E na hora que a gente olha para dentro da gente, daqui a pouco vê que esse medo segue, né, exacerbado demais, né, que está afetando o meu dia a dia, que minhas relações familiares, né, pensando nos núcleos que a gente convive, digamos assim, porque é isso também, né, tu tem famílias agora, né, tu tem o isolamento social e tem o isolamento familiar, digamos assim, né? Ali uma família, muitas vezes, num apartamento pequeno, né? Com a mãe, o pai, a criança, ou mais de uma criança, né? Isolados num ambiente pequeno e tendo que dar conta de todas essas demandas que normalmente a gente não dava. Né? Porque hoje a gente cuida da gente, cuida do filho, cuida da mãe, cuida da casa, cuida da escola, né? Porque aí, de novo... vem tarefa escolar que eu tenho que, então, ensinar coisas para o meu filho que eu nem mais sei como são, né? E quando sei, digamos, né, eu não sei como ensinar, né? E então, assim, tipo, tá, o que eu faço com isso, né? Como é que eu vou dar conta dessa situação? E aí, bom... tu tá conseguindo dar conta disso, não no sentido, de novo, né, da matéria, mas tu tá conseguindo dar conta disso internamente, de não te desestabilizar, porque tu não é a professora e tu não vai, né, conseguir exercer esse papel como se tu fosse a professora, né? Bom, então tá, se tu tá conseguindo dar conta, que bom, né? Agora, se a gente vê que a gente está entrando num nível de estresse, de desestabilização, que essas situações externas não estão deixando com que a gente, né, minimamente sobreviva bem, né? Razoavelmente bem, seja do ponto de vista físico ou emocional, é importante sim, né, ter esse suporte que dê conta, né, que a gente possa entender o que é que está acontecendo internamente. Né? Que a gente possa, então, se readaptar internamente para poder dar conta desse mundo externo que está esse caos e que vai seguir esse caos por um bom tempo. Né? Porque, digamos, mesmo que venha uma vacina final do ano, como se está imaginando, tem muita coisa pela frente. Né? Tem muita mudança pela frente, tem muitas mudanças graduais, né? De poder ir retomando as coisas do dia a dia, da nossa rotina, né? Do trabalho, da escola, né? Do sair na rua, do poder fazer o que a gente fazia, mas vai ser tudo um processo. E às vezes vão ser 2 passos para frente e 3 para trás, né? E a gente vai ter que seguir lidando com isso por um bom tempo. Né? E algumas coisas talvez a gente vá ter que mudar a longo prazo, né? Para sempre, sei lá o que vai acontecer, mas ainda tem muita mudança que vem para frente. Né? A gente está ainda no momento de muita instabilidade. E aí, de novo, né? A gente conseguiu então se reestabilizar, né? Se adaptar a essa nova vida, né? Em que todos esses nossos sentimentos que a gente falava anteriormente, né? De segurança, de previsibilidade, de controle, mesmo que mínimo sobre a vida, que tudo bem, é uma ilusão, mas era com isso que normalmente a gente lidava, né? E agora não dá mais, porque é isso, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Né? Eu não consigo planejar meu futuro, eu não consigo, né, planejar minha vida como anteriormente a gente fazia. Né? Tu ia, sei lá, tu vai casar, tu começa um planejamento 1 ano antes, ou mais, né? O filho vai entrar no primeiro ano que vem, tinha que estar matriculado já.
Eu tinha que ter escolhido escola. Como é que eu vou escolher escola se as escolas estão fechadas? Né? Então, e aí as escolas vão voltar? Não vão voltar? O que que eu faço? Eu espero? Eu me desespero e me atiro na primeira coisa que aparecer na frente, né? Então, são muitas incertezas que elas estão presentes hoje, que vão seguir, né, por mais tempo e que a gente tem que poder dar conta minimamente disso, né? A gente tem que poder, em primeiro lugar, sobreviver fisicamente, né? E se manter emocionalmente, né, relativamente estável, pelo menos, para dar conta de todas essas demandas externas que vão seguir nos desestabilizando ou tentando nos desestabilizar. Né? Então, de novo, o que acontece em termos da psicoterapia breve? Né? Ela é uma psicoterapia com tempo, né, mais determinado, com um foco de tratamento, né, e que, como a gente falou anteriormente, a pandemia em si, essa desestruturação, né, que aconteceu na vida de todos nós, ela por si só, né, cria um foco, né, de uma reestabilização, de dar conta desse momento de vida. E ainda por cima tem as questões econômicas, né, que também podem falar a favor de uma situação de psicoterapia breve, em que tu vai procurar esse tratamento não para fazer um super aprofundamento das tuas questões em diversos âmbitos, como seria a situação da psicoterapia de longo prazo, né, de entender tuas questões inconscientes mais, né, mais profundas, de poder trabalhar esses diferentes aspectos, mas é tu trabalhar aquele foco para tu poder superar esse momento, né, de crise, de desestabilização, de desenvolvimento de inúmeros sintomas, para tu retomar, né, a um nível de funcionamento mais adaptativo. Né? Eu acho que seria mais ou menos essa a ideia, né? Isso. Acho que esse é o fechamento de tudo, né, Márcia? Assim, o quanto bom a gente tem essa modalidade, né, de psicoterapia breve, né, com um referencial psicanalítico, que é no que a gente também acredita, né, para poder dar conta de uma demanda que vai aumentar cada vez mais, né, nesse pós, né, e que a gente espera que em algum momento a gente chegue nesse pós-pandemia e que a gente vai chegar capenga, né? Todos nós, né? Porque, bom, é muito tempo com esse desamparo, né? Com essa sensação, né? Muito grande de fragilidade, né? De medo, né? Então, a psicoterapia breve também é um espaço para poder abraçar isso, né? Seja nos nossos consultórios, né? Seja nas instituições, né? Digo instituições como, né, de formação, como o ESIP, como tantas outras que a gente tem, né, como os hospitais, né, porque vão ser locais onde a gente vai ter que dar conta dessa saúde pública, né, e que bom, né, a gente vai ter que ir vendo como é que isso vai chegar para todos nós, né, mas a gente pensa, assim, que vai chegar de uma maneira muito, muito capenga, né, assim, que a gente vai chegar com um ego muito fragilizado, né? E que a gente está precisando se reestruturar, né? Reforçar esse ego dos pacientes nossos, né? E aí, com isso, eu lembrei muito, assim, né? Trazendo um pouquinho do contexto até do ESIP, para quem não conhece, né? Assim, estar dentro de uma instituição, né? De uma instituição como o ESIP, que pode ser também um lugar para a gente poder ter momentos como esse de hoje, assim, né? Da gente poder discutir, da gente poder pensar, que também dá esse abraço, assim, né, na gente, para poder dar conta de tudo isso, né? Poder dar conta dos atendimentos, da nossa vida pessoal. Então, é poder trocar e aprender também com o colega, seja nas questões mais teóricas e técnicas, mas também esse colo, né, institucional. Né? Assim, então, acho que isso também, né, é importante a gente falar de pertencimento de uma instituição. Tá? Sim, isso dá uma base de segurança, né, de acolhimento, de troca, mesmo que nesse momento virtual, né, e que é muito importante, né, é muito importante. Então, acho que são momentos que a gente também está precisando reinventar, né, de uma forma virtual, que assim, dentro da psicanálise, né, vamos pensar, isso é uma coisa inviável, impensável, né? Imagina tu fazer uma sessão
online, né? Então, de um paciente novo, Deus o livre, né? Fosse uma situação lá Uhum. pontual de um paciente que já é antigo, que viajou para não sei aonde, que aí tu vai continuar, né? Mas não, é toda uma mudança também para a gente de paradigmas, né? E de poder experimentar coisas diferentes, né? E ter que lidar Uhum. com essas novidades, né? Tem que dominar essas tecnologias aqui, conseguir entrar na tal da live, já é uma superação. Então, acho que é isso, Uhum. tem muitas modificações, né, na nossa vida, que a gente, desde as mais banais aí da questão da tecnologia, a coisas fundamentais, né, do Uhum. contato físico, do amparo, né, das rotinas, porque as Sim, rotinas elas sim. também são estruturantes, né? Uhum. Bom, Márcia, a gente está chegando no final, né, da nossa live, né? Então eu queria agradecer muito, né? Te agradecer, agradecer ao Exip, né? Mas te agradecer pela nossa parceria aí, né? Que já tem um tempo, né? Que a gente está junto e que Aham. eu tenho, né? O maior orgulho de poder estar junto contigo, minha prof querida, né? Ah, eu acho que foi muito bom, claro. Acho que essa parceria foi perfeita, assim, né? Porque é isso, a gente tem uma trajetória, né? Um pouquinho de diferença, assim, de idade, né? E de momentos da carreira, mas uma identificação muito grande, né, com a questão da psicologia hospitalar, né, com o ESIP. Então, a gente tem uma trajetória aí em momentos diferentes, né? Então, a Clara estava falando, fui prof ali da Clara, né, lá no hospital, no curso de especialização em psicologia hospitalar, né? Temos o ESIP em comum, agora o curso, então, de psicoterapia breve. E é um prazer poder compartilhar, assim, esse momento com uma pessoa tão importante, assim, né, querida, e poder fazer uma troca, assim, né, dessas questões que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? E acho que, de novo, agradecer ao Exip, né, por esse desafio, porque vou dizer que, né, é um desafio fazer uma apresentação assim em live, né? Ainda bem que eu tenho a Uhum. Clara aqui para conversar, porque senão é uma coisa meio estranha, né? Mas acho que foi uma experiência bem legal de poder estar compartilhando aqui com vocês, né? Então acho que é isso, né, Clara? Então tá bem. Um beijo grande, pessoal. Bom Beijo. sábado a todos. Tchau, tchau, Márcia. Obrigada. Tchau, 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 Clara.